Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Estamos reunidos mais uma vez para essa tarde com um amigo. Quero dar meu bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é da tarde e meu boa noite para quem é da noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa tarde com um amigo. E como ele irá presidir nossa reunião, peço a todos que imponham suas mãos em cima de mim, na minha direção, para invocarmos o Espírito Santo, para que ele se faça presente no meio de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, hoje gostaria de partilhar com vocês um best-seller. Nesse tempo de pandemia, nada melhor do que uma boa leitura para nos instruir e nos acalmar o espírito. Essa leitura que eu vou recomendar para vocês é um best-seller. Todo ano ele é publicado, ele é editado, mais de 11 milhões de unidades completo. E só a parte nova, mais de 14 milhões de exemplares anualmente. Estamos falando da Bíblia Sagrada ou das Sagradas Escrituras. Então, o nome Bíblia vem do grego biblos, que é ou significa reunião de livros. A Bíblia começou a ser escrita há muitos e muitos anos atrás, mas somente nos anos 60, 80 é que ela foi estruturada como hoje nós conhecemos como Bíblia. Vou utilizar para vocês a Bíblia Ave Maria, a Bíblia traduzida para o português, por ela ser uma edição dedicada aos estudos. Então ela vem com muitas explicações, com a introdução sobre cada capítulo que ela contém. É um livro muito especial. Por que é especial esse livro? Ele conta uma história, a história de um povo escolhido por Deus, povo judeu, desde a antiguidade até os nossos dias. E por que tanta especialidade nesse livro? Poderia ser um livro de história como outro qualquer, já que trata da história de um povo, mas ele tem de especial duas particularidades. Um livro de história normalmente conta o que já ficou no passado. A Bíblia, ela trata de coisas que estão no passado, mas de promessas de futuro. Parte dessas promessas já se materializaram, já se concretizaram, e partes ainda estão por vir.
A Bíblia Sagrada, ela só passou a ser sagrada exatamente na confirmação das profecias lá do Antigo Testamento que se concretizaram com a chegada do nosso Mestre, do nosso amigo Jesus. Jesus veio ao mundo para nos explicar tudo o que era desejo de Deus para nossas vidas, mas que ao longo dos anos, através do pecado e da desobediência, falaremos disso numa outra oportunidade, nos afastamos de Deus cada vez mais. A Bíblia, então, quando é preciso que nós conheçamos ela um pouco mais para nós entendermos do que ela trata, do que ela fala. Para isso, estou apresentando aqui a Bíblia Sagrada para vocês. Ela tem um sumário inicialmente, onde você encontra nesse sumário as abreviações de todos os livros que contém a Bíblia. E eu gostaria de mostrar para vocês que ela é dividida em duas partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ela tem uma parte inicial, são 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na Bíblia Católica, ela é conhecida como o Pentateuco, e para a Bíblia, por exemplo, dos judeus, ela é conhecida como Torá, os mandamentos ou a lei. Ela toda foi escrita ou começou a ser escrita lá pelos anos 3228, alguma coisa assim, antes de Cristo. O que acontece? Naquela época, mal se escrevia e as coisas que eram feitas. Gostaria de ressaltar aos irmãos a linguagem em que ela foi escrita. Ela é uma linguagem simbólica do Antigo Testamento, para que o povo pouco instruído daquela época pudesse compreender o que estava sendo transmitido. Enquanto que no Novo Testamento encontramos muitas parábolas, uma forma de contar uma história que a princípio fica difícil de compreender, mas que Deus, quando bate a porta, Ele nos chama. A quem abrir a porta, eu entrarei. Isso nós vemos lá em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 20. Nós também temos que lá em Mateus, separei aqui também para ver, um grande exemplo em Mateus 13, 10, de 1 a 9, a parábola do semeador, por exemplo. Essa parábola do semeador, ela conta a história de uma pessoa que jogava sementes e que as sementes caíam em terrenos. E aí um caía entre as pedras, outra semente no caminho, outra semente entre os espinhos.
e, por último, em uma terra fértil. Ora, aquele povo antigo, ele sabia ou entendia que aquela pessoa estava falando de sementes de semeadura, porque ele era um agricultor, ele vivia da terra. Mas qual o significado dessa parábola para a interpretação de Deus? Jesus, então, nos mostra e nos ensina uma coisa muito importante. A sabedoria, o conhecimento de Deus só é dado aos discípulos, aqueles a quem ele chama, a quem ele conhece desde antes do ventre materno. Olha quanta coisa, quanta beleza nós podemos tirar dessa questão. Deus nos escolhe. Quantas e quantas pessoas vocês já chamaram, já bateram a porta, já levaram o nome de Jesus? E as pessoas escutam a palavra, até às vezes ficam animadas, mas logo esquecem. Lá no capítulo 13, versículo 10 em diante, tem a explicação. Passada a multidão, quando todos vão embora, aqueles que buscam conhecimento, aqueles que são escolhidos por Deus, e aí a gente faz um parêntese. Eu não fui escolhido, ninguém me chamou. Quando eu tomo conhecimento de que alguma coisa está acontecendo, que alguém está falando, eu tenho duas opções. Eu tenho o livre-arbítrio de decidir se eu vou buscar esse conhecimento ou se eu não vou dar importância ao que eu escutei. Olha a importância de eu buscar o conhecimento. Aonde irei buscar esse conhecimento? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus explicada. Lá em Mateus 16 também encontramos Jesus questionando Pedro e dando a missão a Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A partir daí, voltando aqui para o capítulo 13, versículo 10, a parábola do semeador, ele fala, Jesus é questionado, por que você então tem que falar em parábolas para que as pessoas não entendam o que está sendo dito? E Jesus explica. Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe: por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas aos que não têm, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhe falo em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumprem para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olharei com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo se endureceu. Tamparam seus ouvidos e fecharam seus olhos para que os seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram.
Ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouve, pois, o sentido dessa parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Vejam então, caríssimos irmãos, por que precisamos buscar o conhecimento da palavra. Eu queria também mostrar mais uma vez, para que nós pudéssemos praticar a leitura e buscar a leitura, como encontrar essas passagens na Bíblia. Eu gostaria de mostrar para vocês que os capítulos na Bíblia Ave Maria, você localiza aqui a abreviação dos livros. Aqui dentro nós temos um número grande que são indicativo dos capítulos. Vou aproximar bem. Aqui, números menores são os versículos. Então, se tiver dúvida da abreviação, procuramos no sumário o livro e a página, e aí vamos para a referência, o número maior o capítulo e o número menor os versículos. Então, caríssimos irmãos, o tempo voa. Eu queria fazer como última mensagem para encerrar o nosso encontro hoje, um grande resumo de que a Bíblia é sagrada. Ela é sagrada exatamente pela vinda de Jesus Cristo, que veio, cumpriu o seu papel de mostrar esse tesouro que é esse mapa da mina, de caminho de regresso do homem, da criação de Deus para Deus. E dizer que ela é sagrada exatamente pela confirmação não só de Jesus vindo ao mundo, mas ele tendo vencido a morte. Foi entregue, crucificado, morto, sepultado, mas ele ressuscitou e deixou conosco o Espírito Santo de Deus, que estará conosco até os últimos dias de nossas vidas e até o final dos tempos, no dia do juízo final. O último capítulo da Bíblia, então, no Apocalipse, tem todas as previsões, as promessas da vinda gloriosa de Jesus ao mundo, para poder então ressuscitar todos os mortos, aqueles escolhidos, como você. Que a paz de Jesus Cristo permaneça sempre em seu coração. Pena que tem tanta coisa tão linda e um tempo muito curto para nós falarmos de tanta coisa. Mas espero que vocês tenham
tido uma visão de que, porque nós cristãos consideramos a Bíblia Sagrada, a Bíblia, a palavra de Deus, mesmo ela não tendo sido escrita pelo próprio Deus, mas pelo testemunho dos profetas, aí ressaltamos Moisés, Davi e Esdras no Antigo Testamento, e quem conviveu com Jesus, quem deu testemunho da convivência com Jesus, os discípulos Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso, nós acreditamos em Deus. Por isso, nossa religião católica. Católica porque é para todos. Deus deixou conosco o livre-arbítrio. Relembrando a palavra do semeador, temos a livre escolha de ser aquele caminho que nós quisermos. Acatarmos a palavra de Deus e darmos fruto significa aceitar toda a palavra de Deus, todos os seus ensinamentos. Não podemos aceitar a palavra de Deus extraindo dela só o que queremos, nem fazer interpretações errôneas daquilo que foi ensinado. Então, meus amigos, mais uma vez plagiando Padre Giovanni, a alegria do Senhor seja a nossa força. Estaremos novamente reunidos num próximo encontro. A paz de Cristo permaneça com todos vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.